Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Caroline Sonsini, eu sou brasileira, vivo no México e hoje nós vamos dar continuidade a um outro vídeo que eu já havia feito, que seria sobre os vistos, né? Para chegar aí, como funciona as documentações certinho para chegar no México. E hoje nós vamos falar com pessoas que têm um namorado mexicano, ou que pretende se casar com um mexicano ou uma mexicana, enfim. Hoje nós vamos falar sobre todos os documentos, os trâmites que precisa. Mas antes de mais nada, se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações para que todo o conteúdo chegue até você. Assim você me ajuda, o canal cresce e eu fico feliz, ok? Se você tá namorando, ou tá noiva, ou tá noivo de uma mexicana ou um mexicano e pretende se casar no México, existem alguns documentos aí que você precisa apresentar. Engana-se quem pensa que uma certidão de divórcio, como acontece no Brasil, é válido no México. Não, se você pretende casar com um mexicano ou uma mexicana, não traga documentos de certidões de divórcio, porque aqui o que vale são as certidões de nascimento ou ata de nascimento, ok? E vou explicar isso no decorrer deste vídeo. Fica comigo, vamos embora. Bom, o que você vai precisar se você tem interesse de casar no México com uma mexicana ou com um mexicano e você é brasileiro ou brasileira? Bom, primeira coisa, o registro civil, que a gente fala no Brasil que é cartório, você tem duas opções, tá? A primeira opção é casar no registro civil, no cartório, que é mais em conta, e depois eu vou falar sobre valores, e você tem a opção de escolher o local de sua preferência. É óbvio que você vai pagar aí um valor um pouquinho maior, né, para poder efetuar, realizar o seu casamento fora do cartório, ok? Lembrando que todos os documentos que você for apresentar aqui no México, você tem que apresentar eles em original e em cópia. E existem alguns documentos que você tem que fazer alguns procedimentos com ele, tá? Primeira coisa, que isso depende muito de cada estado. No estado em que eu estou, não foi necessário. É fazer um preenchimento de um formulário eletrônico. Então você precisa se informar se o estado, dependendo do estado do México, você vai precisar fazer um formulário eletrônico ou não. Segunda coisa, vamos falar sobre certidão de nascimento. Primeiro foi o formulário eletrônico, que às vezes é necessário em alguns estados, e agora a certidão de nascimento. Esquece certidão de divórcio, tá? Se você foi casado ou se você não foi casada, no Brasil, enfim, se você é solteiro ou não, isso não importa. O que importa é a sua certidão de nascimento. Se ambos são solteiros, obviamente, ambos têm que apresentar sua certidão de nascimento, ok? Se você é estrangeiro, você vai ter que apostilar essa certidão, de preferência uma certidão de inteiro teor, uma certidão de nascimento de inteiro teor com apostilamento diário. Isso o teu registro, o teu cartório civil, ele vai conseguir fazer para você aí no Brasil, ok? E se o mexicano ou a mexicana é solteiro, obviamente ele vai apresentar a certidão de nascimento. Se você é solteira e o mexicano ou a mexicana é divorciado, ele apresenta a certidão de divórcio e você certidão de nascimento da forma como expliquei. Se ambos são divorciados, tá? Ele certidão de divórcio, ou ela certidão de divórcio, que é o estrangeiro, e você que é brasileiro ou brasileira vai, obviamente, apresentar a sua certidão de nascimento, como falei, de inteiro teor, o certo seria de inteiro teor, com todas as averbações, com todas as anotações ali certinho, e já com apostilamento diário, ok? Que aqui no México vai precisar, obviamente, de um tradutor oficializado, né? Um perito tradutor oficializado, credencial,
que vai realizar esta tradução da sua ata de nascimento, de inteiro teor, com todas as observações para o espanhol. Essa tradução é feita somente aqui no México, tá? Próximo tópico, foto 3x4. Aqui se fala foto infantil de ambos. Lembrando que todos os documentos, certidão de nascimento, certidão de divórcio, todos os documentos que eu for falar aqui, você tem que apresentar ele em original e em cópia simples, ok? Quarto tópico, documentos que são necessárias apresentações. Se você vai casar aqui no México, que é o conteúdo do vídeo, obviamente você não tem INE, né? Você não tem documentos mexicanos, você vai adquirir isso depois. Então você que é brasileiro ou brasileira vai apresentar o seu passaporte, ok? E o mexicano ou a mexicana vai apresentar os documentos dele, que na verdade pode ser o INE, são documentos com foto, ok? Então eles apresentam os documentos deles, original do país México, e você, brasileiro ou brasileira, apresenta o seu passaporte. Lembrando que o seu passaporte ele tem que estar vigente, ele não pode estar vencido, nem para viagem, muito menos para casamento. Quinto tópico, FM é um formulário que eu vou deixar em algum canto aqui desse vídeo, tá? É uma fotinha para vocês entenderem qual é. Na verdade, é um formulário migratório. Quando você entra num país, no México, ou seja, qualquer país, você recebe um formulário migratório. Ele é bem pequenininho, tá? Às vezes a gente nem dá muita importância para ele, porque é anotado o número do voo, o dia que entrou no país. Então, ele é muito importante se você quer realizar o casamento aqui no México, porque eles vão te pedir este FM, ok? Eles vão te pedir, você entrega tudo em original e cópia, tá? Se por acaso você perdeu esse FM, você tem que ir até o aeroporto que você desembarcou e pedir uma cópia do seu FM, tá? Então, mesmo que você tenha perdido, você consegue ir até o aeroporto e pedir a segunda via da sua entrada no país. Sexto tópico, comprovante de endereço, tá? Obviamente, o mexicano ou a mexicana, eles têm que comprovar o endereço e você também. Se você já estiver no México, você pode utilizar o endereço que você está, que é do seu futuro marido, da sua futura esposa. Também é válido. Sétimo passo, exames pré-nupciais. Isso é obrigatório, tá? Então, esses exames, eles têm validade de 15 dias até a cerimônia, ok? Para detectar se você tem um HIV, se você tem um VDRL, se você tem alguma doença crônica ou infecto-contagiosa. Isso é obrigatório. Sem esses exames, não há casamento. E, obviamente, né, precisa ter um atestado médico, né, de um médico credencial, alegando que ambos estão saudáveis. E esse atestado também, obviamente, tem validade de até 15 dias. Oitavo passo, eles vão pedir o CURP dos pretensos. Bom, se eu sou estrangeira e não vivo no México, eu sou do Brasil ou eu sou de qualquer outro lugar, de outro país, eu não tenho CURP. Então, o que eu vou apresentar? Eu vou apresentar o meu passaporte, né? Que é um documento com foto. E, obviamente, quem é cidadão nato do México vai apresentar o CURP. O que é CURP? É uma clave única de registro de população. Cada pessoa tem o seu. Nono passo, as testemunhas. São 4 testemunhas, 2 de cada lado. Aqui se fala testigos. Então, são 4 testemunhas com documentos de identificação, que seria o INE. O INE, na verdade, é como se fosse um RG no Brasil, tá? INE e CURP. Então, obviamente, se você tem algum
alguma testemunha ou testigo que não seja mexicano, vai apresentar o passaporte, entendeu? CURP só tem quem é cidadão mexicano, né? E, obviamente, o INE também. 10º passo. Ambos devem assinar um formulário sobre casamento e violência doméstica, tá? Isso também é muito característico de cada estado aqui. Eu não precisei assinar, tá? Mas existem estados que você precisa preencher um formulário certinho. Vamos fazer algumas observações aqui, tá? Os documentos, eles são entregues 8 dias antes da cerimônia, tá? E, obviamente, após a cerimônia, você recebe a sua ata de matrimônio, a sua certidão de casamento, tá? Isso é na hora. Outra coisa, ambos devem chegar de 20 a 30 minutos antes da cerimônia. Não vai chegar na cerimônia em cima da hora, tá? Porque isso já é uma coisa bem distinta. Quando você chega, é uma das coisas que eles já falam. Cheguem antecipadamente, para não ter problemas, é óbvio. E lógico, quando eu li no meu papelzinho, né, que eles me deram sobre vestimenta, eu acredito que tem muitas pessoas que se casam de jeans ou coisa desse tipo. Não, eles deixam bem explícito que, como é um ato jurídico, obviamente você tem que estar vestida, a qual, né? Tanto o homem quanto a mulher. Então, tem que ser de acordo, vai ser uma cerimônia, então tem que ser uma vestimenta de acordo com a ocasião, tá? Lembrando isso sempre. Vamos falar um pouquinho de valores agora, né? Quanto será que eu gasto para me casar no México? Já vou falar de bandeja aqui. Tudo é pago, tá? Tudo é pago. Se você for casar fora do cartório, você tem um valor adicional e eu vou falar aqui. Se você for casar no cartório, no registro civil, tem um outro valor. Para você apresentar os documentos, para eles marcarem sua data, tem um valor também. Cada estado tem o seu valor. Eu vou falar mediante ao que eu paguei no meu estado. Eu vou deixar convertido o valor de peso mexicano para real para vocês terem uma noção de quanto custa, tá? Mas para você iniciar um trâmite, para você dar início ao teu trâmite de casamento, eu particularmente paguei 1.000 pesos, entre 1.000 e 1.200 pesos. E vou deixar descrito aí o valor em real. Se você pretende realizar o seu casamento no civil, você vai pagar, dependendo de cada estado, mas eu creio que é um valor que não difere muito. Você vai pagar um valor de 485 pesos, mais ou menos. Vou deixar descrito em real aqui, tá? É óbvio que se você for realizar o seu casamento fora do registro, você vai pagar um valor muito mais alto, que eu vou dizer aqui agora. Bom, vocês resolveram que vão realizar o civil fora do cartório. Então, não é 485 pesos. Obviamente, mais ou menos, você vai gastar aí 2.740 pesos, que tá aí convertido, tá? Mais 300 pesos de combustível para o juiz, que eu vou deixar aí descrito. Deve ser 70 e alguma coisa, 70 reais alguma coisa, para que ele realize o seu casamento. Lembrando que este valor para o juiz ir até o local, que daria 3.000 pesos, 2.740 mais 300 pesos, seria um valor de 3.000 e alguma coisa, 3.000 pesos, vamos dizer assim. Vamos arredondar, 3.000 pesos. Este valor é pago em dinheiro, tá? Não é pago em cartão. Aqui se fala tarjeta, mas é pago em dinheiro. Bom, você casou, deu tudo certo e fim, estamos felizes. Não. Próximo passo agora é regularizar a sua situação
dentro do país. E isso é tema para o próximo vídeo, que aí seria o Instituto Nacional de Imigração, né? Quando você, eu só vou dar uma pincelada aqui, quando você entra no país, automaticamente a imigração ela te dá os dias de permanência. Se você estiver dentro dos dias, ok. Se você não estiver dentro dos dias e você ultrapassou os dias que tá lá no teu formulário de imigração, você tem que pagar uma multa por isso, né? Você tem que fazer um trâmite, pagar uma multa e explicar para a polícia da imigração, para o responsável, qual é o motivo que você não retornou ao seu país e por que você estourou os dias que te foi permitido, ok? Mas isso é um vídeo para um próximo, é um tema para um próximo vídeo e a gente vai falar muito sobre isso, obviamente como funciona, tá? Não é uma coisa simples, é uma situação bem burocrática, porque eles te pedem vários documentos, eles te pedem a sua certidão de casamento, eles fazem uma apresentação com você e aí sim, depois da autorização deles, que pode ser negada ainda, tá? Brasileiro ou estrangeiro, pode ser negada ainda. Aí, se caso for autorizado, automaticamente, aí você tem a sua situação regularizada dentro do país, ok? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero que tenha sido um vídeo bem explicativo para vocês. Sejam muito bem-vindos, mas, obviamente, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações, né? Pô, assim você me ajuda aí, eu te ajudo e conteúdo a gente manda aí, sempre que puder, ok? Então é isso. Próximo vídeo, vamos falar um pouquinho dessa outra fase, né? Que é o Instituto Nacional de Imigração, ok? Então é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.